E hoje, em 3 vídeos, vamos entender o conflito de Israel e Hamas, o que está acontecendo exatamente neste momento, em 7 de outubro de 2023, lá em Israel, entre esse conflito armado que aconteceu, e mais de 200 mortos já foram vistos, já foram contados, somados, infelizmente, mas há muito mais. Neste primeiro vídeo, nós vamos falar sobre o conflito em geral, o que está acontecendo neste momento. Logo depois, o segundo vídeo, nós vamos fazer o que é o Hamas, da onde veio esse conflito, como a história deste conflito, deste grupo idealista, esse grupo que diz que são pessoas do Alá, pessoas que defendem uma religião e por isso eles têm que matar, não sei. Vamos ver exatamente. E o terceiro, nós vamos fazer uma análise geral entre os 2 vídeos, isso tudo com especialistas. Claro que eu não vou dar a minha opinião vai ser bem pequenininha, reativa, mas o mais serão os especialistas da BBC News World, lá de cima, lá que fazem toda essa situação, que estão lá neste momento em Israel acompanhando tudo. A BBC é uma das únicas plataformas, os únicos meios de informação que estão neste momento no meio do conflito e mandando informações em tempo real, e é isso que nós vamos falar agora, neste primeiro momento, para saber o que é o conflito Israel-Hamas, o que se sabe sobre o confronto que deixaram mais de 200 mortos agora, infelizmente, em outubro de 2017. Olha lá, ó. Isso é uma foto de agora. Olha como está a situação. Olha que dificuldade. O homem corre na cidade de Askelon, em Israel, após o lançamento de mísseis a partir da faixa de Gaza. Olha como esse Hamas é potente. Eles têm mísseis. Para vocês terem uma ideia de como está a dificuldade. 7 de outubro de 2026, atualizado a 46 minutos. Ou seja, esse artigo ele é novinho. É bem novo. Vamos ler, então. Dezenas de homens armados do grupo palestino Hamas se infiltraram no sul de Israel a partir da faixa de Gaza num ataque surpresa realizado neste sábado, 7 de outubro. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram supostos militares palestinos atirando em transeuntes nas ruas da cidade israelense de Siderot, mais fácil falando. Também foram registrados disparos de milhares de foguetes vindos de Gaza. Logo após os ataques, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, postou um vídeo nas redes sociais dizendo que o país está em guerra. Convoquei os chefes dos sistemas de segurança e, antes de mais nada, os instruí a limpar os assentamentos dos terroristas que infiltraram. Essa operação está acontecendo agora, declarou Benjamin. O ministro da Defesa de Israel disse que o Hamas, abre aspas, cometeu um grave erro e lançou uma guerra contra o próprio país. As tropas israelenses estão lutando contra o inimigo em todos os locais. Acrescentou Yoav Gallant, o Estado de Israel vencerá esta guerra, segundo ele. As forças de defesa de Israel, o IDF, disseram que entraram em prontidão para a guerra e que dezenas de caças estavam realizando ataques aéreos contra as instalações do Hamas em Gaza, nesse exato momento. O presidente palestino Mahmoud Abbas disse que o seu povo tem o direito de se defender contra o terror dos colonos e das tropas de ocupação, de acordo com agências de notícias Reuters. Os serviços de emergência de Israel calculam que pelo menos 40 pessoas morreram após os ataques. O ministro da Saúde do país estima que pelo menos 740 indivíduos estão feridos. O contra-ataque israelense em Gaza deixou pelo menos 198 palestinos mortos e 1.000 feridos, segundo as autoridades locais. Há relatos de que israelenses foram capturados e mantidos como reféns por palestinos. Nas últimas horas, líderes mundiais se manifestaram sobre o ocorrido e condenaram os ataques de violência. Leia abaixo o que cada um falou. O jornalista Jeremy Burwell, editor internacional da BBC News, classificou o ataque como surpreendente e sem precedentes. Olha o tamanho desse ataque. Para israelenses e palestinos, esta é uma manhã totalmente inesperada e altamente preocupante, escreveu ele. Jeremy, que é o cara que manda lá na BBC e que está praticamente lá dentro desse conflito. Olha como é importante a BBC News Brasil e a BBC News World nesse momento. Olha lá, ó, como eles estão lá, nessa guerra santa, digamos assim. Palestinos comemoram enquanto um veículo militar israelense pega fogo depois de ter sido atingido por homens armados que se infiltraram na área sul de Israel. O disparo de foguetes a partir de Gaza, que é governada pelo Hamas, começou logo após o amanhecer deste sábado, no final do feriado judaico do Sukkot. Enquanto as sirenes soavam em Israel,
As FDI anunciaram que terroristas se infiltraram no território israelita em vários locais diferentes. As forças de defesa pediram aos civis que moram na região que fiquem próximos aos abrigos. Imagens postadas na internet parecem mostrar um grupo de militares palestinos fortemente armados, vestidos com uniformes pretos, dirigindo uma caminhonete pela cidade de Sderot. Num outro vídeo, os mesmos indivíduos parecem trocar tiros com forças israelitas nas cidades, que ficam apenas a 1,6 km de Gaza. O canal de televisão israelense Ur-Hesed 13 relata que militantes palestinos estão mantendo israelenses como reféns na cidade de Ofkan, no sul do país, segundo a Reuters. Vídeos não verificados que foram compartilhados pelas redes sociais parecem mostrar palestinos capturando civis e transportando-os de moto para Gaza. As autoridades israelenses afirmaram que não comentarão esses estudos. A BBC News até agora não conseguiu verificar os relatos. No entanto, um porta-voz do Hamas disse à rede de notícias Al Jazeera que, abre aspas, os israelenses, não são reféns, são prisioneiros de guerra. O grupo Jihad Islâmica, que opera em Gaza, afirmou que os combatentes capturam muitos soldados israelenses. Em uma postagem no Telegram, um porta-voz que se autodenomina Abu Hama afirma, abre aspas, confirmamos que as brigadas Al-Quds capturaram muitos soldados sionistas que estão prisioneiros em nossas mãos. O Jihad Islâmica é um dos vários grupos militares que operam em Gaza. A Brigada Qinu é o braço armado da operação que coopera com o Hamas, mas mantém uma posição de independência. A Jihad Islâmica também atua na Cisjordânia e já realizou vários ataques contra israelenses. Há relatos não confirmados nos meios de comunicação palestinos de que vários israelitas foram capturados por militares. Também circulam imagens palestinos na internet em Gaza conduzindo veículos militares de Israel. Enquanto isso, os disparos de foguetes continuam a acontecer durante a manhã deste sábado. A mídia local informa que mais de 2.200 projéteis haviam sido lançados até o momento contra Israel. Um alto comandante militar do Hamas anunciou o início da operação numa transmissão pelos meios de comunicação do grupo, apelando que palestinos de todo o mundo lutem. Esse é o dia da maior batalha para acabar com a ocupação, diz Mohamed Deif. É feia coisa lá mesmo, né? Muito feia. Ô louco. Evento sem precedentes. Para de Jamie Bowell, editor da internacional da BBC News, os últimos acontecimentos em Israel não têm precedentes nos mais de 15 anos desde que o Hamas ganhou controle sobre a faixa de Gaza. Abre aspas. O ataque ocorre depois de meses de violência e tensão crescente entre Israel e palestinos. Entre israelenses e palestinos, embora a maior parte dos conflitos esteja concentrada na Cisjordânia, que é o território ocupado por Israel desde 1967, que se estende entre Jerusalém e a fronteira da Jordânia, escreve ele. Abre aspas. A situação atual vai evoluir rapidamente e é provável que se agrave. Uma grande questão é o que acontece agora, não apenas aos arredores de Gaza, mas também em Jerusalém e na Cisjordânia, onde há meses se verifica uma violência cada vez mais profunda. Para israelenses e palestinos, esta é uma manhã totalmente inesperada e altamente preocupante, conclui Bonnell. Já Frank Gardner, correspondente de segurança da BBC News, avalia que os eventos das últimas horas revelam uma colossal falha de inteligência de Israel. O país possui uma das redes de inteligências mais extensas e sofisticadas do Oriente Médio. Israel mantém informantes em grupos militares não apenas nos territórios palestinos, mas também no Líbano, na Síria e em outros locais. O Hamas conseguiu planejar e lançar este ataque cuidadosamente coordenado contra Israel, aparentemente em total sigilo, escreve Gardner. E Israel retaliará com força maciça como se espera, mas os israelenses se preocuparão agora porque é o que os espiões do país não previram e alertaram sobre este ataque. Reações pelo mundo. O chefe da diplomacia europeia, Joseph Borrell, denunciou relatos de civis feitos reféns. Ele classificou o ato como uma violação dos direitos internacionais e exigiu liberação deles. Borrell publicou nas redes sociais, abre aspas, a notícia de civis mantidos como reféns em casa ou em Gaza é terrível, vai contra o direito internacional. Os reféns devem ser libertados imediatamente.
Esta violência horrível deve parar imediatamente. O terrorismo e a violência não resolvem nada. O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, declarou estar chocado pelos ataques promovidos pelo Hamas contra os cidadãos israelenses. O presidente francês Emmanuel Macron condenou veemente os ataques e expressou total solidariedade com as vítimas, as famílias e os entes queridos. Já a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, disse que a violência e os mísseis contra civis inocentes devem parar agora. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, descreveu o ataque como terrorismo na forma mais desprezível. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, divulgou uma declaração sobre os ataques a Israel por militares palestinos, abre aspas. Estou monitorando de perto os desenvolvimentos em Israel. Nossos compromissos com o direito de Israel e se defender permanecem inabalável e apresento minhas condolências às famílias daqueles que perderam suas vidas neste ataque abominável contra civis, declarou ele. Nos próximos dias, o Departamento de Defesa trabalhará para garantir que Israel tenha o que necessita para se defender e proteger os civis da violência indiscriminada do terrorismo. Já representantes das relações exteriores da Rússia pediram moderação aos envolvidos. O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, deu apoio ao ataque palestino a Israel. Parabenizamos os combatentes palestinos, disse Rain Safari, segundo a agência de notícias ISNA. Apoiaremos os combates até a liberação da Palestina e de Jerusalém, afirmou ele. No Brasil, o ministro das Relações Exteriores divulgou uma nota em que condena a série de bombardeios e ataques realizados em Israel e a partir da faixa de Gaza. Ao reiterar que não há justificativa para o recurso à violência, sobretudo contra civis, o governo brasileiro exorta todas as partes a exercerem máxima contenção a fim de evitar a escala da situação. O ministro aponta que não há, até o momento, notícias de vítimas entre as comunidades brasileiras em Israel e na Palestina. Abre aspas. O Brasil lamenta que em 2023, no ano do 30º aniversário dos Acordos de Paz de Oslo, se observe deterioração grave e crescente da situação securitária entre Israel e Palestina. Na qualidade de presidente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o Brasil convocará reunião de emergência do órgão. O governo brasileiro reitera seu compromisso com a solução dos dois estados, com Palestina e Israel convivendo em paz e segurança dentro das fronteiras mutuamente acordadas e internacionalmente reconhecidas. Reafirma ainda que a mera gestão do conflito não constitui alternativa viável para o encaminhamento da questão israelo-palestina, sendo urgente a retomada da negociação de paz. Esse texto, olha, esse é o primeiro texto e depois no segundo texto nós vamos falar o que é o Hamas, está aqui do lado, o que é o Hamas, está em cima da minha cabeça, o que é o Hamas, o grupo palestino que ataca Israel.